Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Luana, tenho 28 anos, e até poucas semanas atrás achava que sabia o que era amor. Eu e o Diego estávamos juntos há 6 anos. 6 anos de construção, de planos, de promessas. 6 anos em que eu abdiquei de muita coisa por ele. Amigos, viagens, oportunidades. Tudo porque eu acreditava na gente, na nossa história. Mas há alguns meses, algo mudou. Primeiro, foi o jeito como ele me olhava. Ou melhor, como ele parou de olhar. Os olhos dele sempre foram meu porto seguro, mas de repente estavam sempre distantes, como se me atravessassem, como se eu fosse invisível. Depois vieram as desculpas, as horas extras no trabalho, as reuniões de última hora, os colegas que surgiram do nada. Eu tentava entender, acreditar, porque quando você ama, você escolhe confiar, até não poder mais. Ele não me tocava como antes. O beijo de bom dia virou um aceno. As noites juntos, um silêncio desconfortável. Comecei a sentir que a casa não era mais minha. Era como se eu fosse uma hóspede ali, uma sombra pairando entre paredes que já não me acolhiam. Mas ainda assim, eu hesitei. Eu não queria ser a louca ciumenta, a mulher paranoica, porque ele dizia que me amava, e eu me agarrava a essas palavras como se fossem cordas me impedindo de afundar. Só que a maré não parou de subir. Lembro da noite em que tudo desabou. Era uma sexta-feira. Chovia. Eu cheguei mais cedo do trabalho, com aquela vontade de surpreender, fazer um jantar, reacender algo. Tinha até comprado um vinho barato, daqueles que a gente bebia quando estava começando a morar junto. Queria relembrar, reacender, resgatar. Entrei em casa devagar, sem fazer barulho, já imaginando a cara dele ao me ver. Mas não fui eu quem surpreendeu. Foi ele. E ela, no nosso quarto, na nossa cama. O mundo pareceu desabar num único som. O da risada dela, aguda, sufocante. E ele nem sequer se desculpou. Apenas olhou para mim como se fosse um incômodo. Como se eu tivesse feito algo de errado por chegar ali. Como se eu fosse a intrusa. A cena foi rápida, mas ficou presa nos meus olhos como uma fotografia maldita. Eu não gritei, não chorei, não quebrei nada. Eu apenas saí e andei, como se meus pés não fossem meus, como se eu não estivesse mais dentro do meu corpo. Algo morreu em mim naquele dia, mas outra coisa nasceu. Algo escuro, silencioso, faminto, uma semente plantada na dor, regada com ódio. Naquela madrugada, voltei para casa, sozinha. Ele já tinha saído com ela, ou sei lá onde estava. Eu não me importava, tudo parecia surreal. Então, como se guiada por algo que não compreendia, fui até o sótão. Não ia lá desde que minha tia-avó Zoraide morreu. Ela morava ali no andar de cima, sozinha e estranha, sempre sussurrando palavras que ninguém entendia. As más línguas diziam que ela era bruxa, que lidava com coisas que não se devia nomear. Minha mãe sempre mandou eu me afastar dela, mas naquela noite foi como se alguma coisa me puxasse até lá. Entre as tralhas encontrei um baú antigo, e dentro dele um caderno de couro, gasto,
com um símbolo gravado à mão na capa. Um círculo com 3 garras dentro, como se tivessem sido feitas por unhas humanas. Abri sem pensar e o cheiro de tempo e mofo me invadiu. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia torta, trêmula, quase possuída, algumas em latim, outras em português arcaico. Mas foi a página marcada com sangue seco que me chamou. Um recado escrito em letras fortes e vermelhas. Ritual de oferta. Alma infiel. Li cada linha com o coração acelerado. Era simples, preciso. Exigia 3 elementos: algo do traidor, um símbolo desenhado à mão e a intenção verdadeira. Naquele instante percebi, eu tinha tudo o que precisava. E mais do que isso, eu tinha a vontade. Naquela noite, não dormi. O sono parecia um luxo que já não me pertencia. Fiquei sentada na beira da cama. A mesma cama que horas antes abrigara a traição. As palavras daquele caderno ecoavam na minha mente como um canto antigo, proibido. Oferta, alma, infiel. Parecia que as letras ardiam nas minhas retinas, como se elas me vissem, como se me chamassem. Eu relia e relia a página, tentando entender cada detalhe. As instruções não eram complexas, mas exigiam uma precisão quase religiosa. Primeiro, eu precisava de algo dele. Algo que contivesse a essência, um fio de cabelo, unha ou qualquer fragmento íntimo que o representasse no plano espiritual. Eu subi no quarto e, mesmo com o estômago revirando, sentei na beirada da cama e virei o travesseiro dele. Foi fácil, muito fácil. Havia um fio de cabelo loiro escuro ainda preso ao tecido, como se o destino quisesse que eu o encontrasse. Guardei o fio num pequeno pote de vidro. Estava trêmula, mas determinada. Depois vinha o símbolo, aquele que deveria ser desenhado no chão com carvão ou sangue. Eu escolhi carvão. Ainda não estava pronta para cruzar certas fronteiras. Não naquela noite. Usei um giz preto antigo que achei entre as coisas da minha tia-avó, e no piso da sala tracei o círculo com 3 garras que aparecia na capa do caderno. Ao redor, desenhei os outros elementos descritos no ritual. O espelho antigo no centro, virado para cima. Para que o reflexo não seja da carne, mas da essência, dizia a instrução. Posicionei 4 velas pretas nos cantos, formando um quadrado em torno do círculo. A sala estava escura, exceto pela luz fraca que escapava das frestas da janela. Naquele momento, parecia que o tempo parou. Eu respirava fundo. A cada inspiração, o ódio se misturava com uma estranha euforia, um sentimento novo, quase libertador. Mas o mais importante ainda estava por vir, a intenção verdadeira. O ritual dizia claramente: não basta odiar, é preciso desejar. E o desejo deve ser oferecido com todo o coração. E eu desejava que ele sentisse o vazio que plantou em mim. Desejava que a dor que me deu voltasse a ele em dobro. Desejava que sua alma apodrecesse como meu amor apodreceu naquela cama. Fechei o caderno, acendi as velas. O cheiro de parafina queimada começou a invadir a sala. E naquele instante, tudo pareceu quieto demais, como se o mundo estivesse prendendo a respiração, esperando. Foi quando o celular vibrou. Era uma mensagem do Diego. A gente precisa conversar. Eu te amo, Lu. Eu errei, mas eu te amo. A audácia, a covardia. De repente, aquele pedido barato de desculpas soou como veneno. Eu não respondi. Apertei o pote com o fio de cabelo até minhas mãos suarem. Subi novamente no sótão. Precisava de mais. Algo dentro de mim pedia mais. Foi então que achei uma caixa com objetos pessoais da Zoraide, um colar com dentes humanos. Sim, humanos. E um espelho de prata, rachado, envolto em pano preto. Na parte de trás do espelho estava escrito a faca: o que você entrega não retorna, o que você invoca não obedece. Eu deveria ter parado ali. Mas não parei, porque quando a alma se parte, a gente faz coisas que não entenderia em estado normal. Voltei para a sala, o espelho agora dentro do círculo. Faltava apenas uma coisa: chamar o nome dele. 3 vezes, na hora certa. O ritual pedia que fosse feito entre 3
e 3h33 da madrugada. A hora morta, como minha avó chamava. Sentei no chão, em frente ao espelho. As velas tremulavam. Era como se o ar estivesse mais grosso, mais denso. Faltavam 12 minutos para as 3h. Eu fechei os olhos e comecei a sussurrar a antiga prece reversa que aprendi ali no caderno. Não era português. Não era latim. Era outra coisa. Uma língua que eu não conhecia, mas que minha boca sabia pronunciar. Na minha mente vi imagens distorcidas, olhos sem rosto, mãos estendidas e uma risada distante, abafada, como se estivesse presa atrás de um vidro grosso. E então, o despertador do celular vibrou. 3h em ponto. Meus lábios estavam secos, minhas mãos suadas, e eu disse: Diego, Diego, Diego. As velas estremeceram, o espelho se embaçou, como se respirasse, e foi então que ouvi. Não foi alto, não foi claro, mas algo respondeu. Um sussurro, um arranhado, uma risada, ou talvez um rosnado. Eu estava sozinha na sala, mas naquele instante tive certeza. Alguém ou algo estava comigo. E o ritual tinha começado. O que aconteceu logo depois não foi o que eu esperava. Eu fiquei ali, sentada no chão frio da sala, esperando alguma manifestação grandiosa. Uma explosão, uma sombra, uma voz do além. Mas tudo o que veio foi o silêncio. Um silêncio pesado, vivo, como se o próprio ar estivesse escutando. As velas apagaram de uma vez, como se alguém tivesse soprado cada uma delas com um único fôlego. O espelho antigo trincou no meio. Um estalo seco cortou o ambiente, como um osso sendo partido. E então, por alguns segundos, achei que era isso, que o ritual falhou. Que eu era só uma idiota mexendo com coisas que não entendia, brincando de ser bruxa com um caderno velho e mágoa demais. Mas quando me levantei e olhei no espelho, meu reflexo não me olhava de volta. Era sutil, mas estava ali. Meus olhos no espelho estavam atrasados, como se não me acompanhassem. E por uma fração de segundo, vi algo atrás de mim, uma forma alta, disforme, parada na escuridão. Quando me virei, não havia nada. Apenas a sala vazia. Mas eu sabia. O ritual não falhou. Fui dormir com a mente girando. O cheiro de vela queimada ainda impregnava a casa. Naquela noite tive um sonho estranho, se é que aquilo foi um sonho. Eu estava num campo escuro, em volta de árvores retorcidas. Tudo era neblina, e alguém me chamava com uma voz rouca, molhada. Algo se arrastava na minha direção, mas eu não conseguia correr. Só ouvir e sentir o frio subindo pela minha pele. Acordei suando, tremendo, mas viva, por enquanto. Na manhã seguinte, Diego voltou. Bateu na porta como se nada tivesse acontecido, com um buquê de flores baratas e um sorriso torto de culpa. Lu, eu não sei o que deu em mim. Eu fiz merda. Eu sei, mas eu quero tentar de novo. Eu quero você. Eu fiquei ali encarando ele por longos segundos. A coragem de uma mulher traída é silenciosa, mas devastadora. Assenti, abri a porta, deixei ele entrar, não por perdão, mas por controle. Eu precisava ver com os meus olhos o que o ritual estava fazendo. E ele já estava diferente. Pálido, olheiras profundas, os olhos apagados. Ele parecia confuso, como se tivesse acordado de um coma, como se parte dele tivesse ficado presa em algum lugar e só o corpo tivesse voltado. Começou a falar coisas desconexas. Disse que tinha pesadelos, que acordava ouvindo vozes, que sentia que estava sendo observado o tempo todo. Eu ouvia tudo em silêncio. Cada palavra dele era como mel pingando no meu ódio. Ele disse que se olhou no espelho e não reconheceu o próprio reflexo. Disse que o tempo parecia falhar. Às vezes piscava e se passavam horas. E o mais estranho, ele disse que toda vez que passava perto da sala onde fiz o ritual, sentia um calafrio subir pela espinha. Era como se o ritual tivesse deixado uma marca ali, como se aquilo ainda estivesse presente, observando. Nos dias que seguiram, Diego começou a definhar.
Ficava em casa o tempo todo. Não comia direito. Tinha pesadelos que o faziam gritar no meio da madrugada. Certa noite, ele se mijou dormindo, tremendo como uma criança. Ele dizia que alguém sussurrava o nome dele à noite, que quando ele fechava os olhos, via formas estranhas se movendo dentro da própria cabeça. E o mais assustador, disse que às vezes ele se via do lado de fora do próprio corpo. Lu, eu acho que tem algo dentro de mim. Algo que não é eu. Eu fingia preocupação, mas por dentro, uma parte de mim sorria. A parte escura. A parte que nasceu naquela noite. Mas então algo começou a mudar. Em mim. Comecei a sonhar com o campo escuro todas as noites. Comecei a acordar com arranhões no braço e uma sensação constante de ser observada. Certa manhã, ao olhar no espelho, vi que meus olhos estavam mais escuros do que de costume. E então, naquela mesma noite, enquanto Diego dormia, algo sussurrou no meu ouvido. Não era voz de homem, nem de mulher. Era algo sem forma, sem tempo, sem rosto. Você abriu a porta, Luana. Agora você é nossa também. Depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Nem eu, nem ele, nem a casa. Havia um silêncio novo em cada cômodo, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio da espera, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Diego já não parecia mais humano. Dormia com os olhos entreabertos, murmurando palavras sem sentido, como se conversasse com alguém no limiar do sonho. A pele dele ficava mais fria a cada dia, como se o sangue estivesse desistindo de circular. Ele passava longos minutos parado em frente ao espelho do corredor, sem piscar, sem respirar fundo, apenas olhando. Às vezes eu chamava e ele não respondia. Depois dizia que não lembrava de ter ficado lá. Ou pior, dizia que não era ele. Eu sinto como se tivesse alguém dentro de mim. Às vezes eu penso coisas que não são minhas, Luana. Coisas horríveis. Mas a pior parte era à noite. Toda vez que ele dormia ao meu lado, eu acordava com a respiração dele mudando. Ele ficava com o rosto voltado para mim, os olhos ainda fechados, mas sorrindo. Um sorriso errado, distorcido, como se o rosto dele não soubesse exatamente como um humano deveria sorrir. Eu comecei a evitar dormir no mesmo quarto. Montava desculpas. Muito calor, dor de cabeça, trabalho acumulado. Mas a verdade era, eu tinha medo dele. Ou melhor, daquilo que estava dentro dele. E o pior é que eu também estava mudando. Comecei a ter lapsos, pequenos buracos na memória. Coisas mudavam de lugar na casa e eu jurava não ter tocado. O caderno da minha tia-avó sumia por dias, depois reaparecia aberto em páginas que eu nunca tinha lido. As plantas começaram a murchar, mesmo com água e sol. Os gatos da vizinha pararam de passar perto da nossa porta, e a campainha tocava às 3 da manhã, mesmo com a rua completamente vazia. Na terceira noite seguida em que acordei com o nome Luana sussurrado diretamente no meu ouvido e com as velas pretas do ritual acesas por conta própria, eu entendi. Eu não só abri uma porta para ele, eu abri para mim também. A entidade que respondeu ao meu chamado não levou só a alma do Diego. Ela deixou algo aqui, dentro de mim, como um espinho invisível cravado no meu espírito, e ele estava se enraizando. Comecei a ver vultos com mais frequência. Não com os olhos, mas com a alma. Era como sentir alguém parado atrás de você, só que sem ninguém ali. E quando olhava nos espelhos, não importava qual, algo estava errado com o meu reflexo. Às vezes, ele piscava antes de mim. Outras vezes ele me observava mesmo depois que eu saía de frente, como se tivesse vida própria, como se eu já não fosse só eu. Certa tarde, enquanto lavava as mãos na pia do banheiro, vi algo impossível. Por um instante, no reflexo do espelho, minha pele se abriu, como se fosse feita de papel, e do meu peito saíam braços, finos, cinzentos, cobertos de símbolos. Eles se mexiam, e depois tudo voltou ao normal. Soltei um grito, caí no chão, mas não sangrei. Não havia ferida. Só um arrepio gelado na espinha e o eco de uma gargalhada. Dentro da minha cabeça. Naquela noite peguei o caderno e voltei a folheá-lo como uma viciada.
Pulei páginas, li de trás para frente, procurando respostas, uma saída. E foi então que encontrei algo que não tinha visto antes. Uma anotação em letras apressadas no rodapé de uma página. O ritual não dá, ele troca. Toda alma entregue é um elo. O vínculo é selado com quem chama, não com quem recebe. Meu sangue gelou. Era como se a Zoraide tivesse deixado aquele aviso tarde demais. Eu não tinha só punido o Diego. Eu tinha feito um pacto. E o preço pela traição dele podia ser a minha alma também. Nos dias seguintes, evitei todos os espelhos da casa. Cobri o grande do corredor com um lençol. Virei o do banheiro contra a parede. O pequeno da bolsa? Joguei fora. O reflexo já não era mais confiável. Não era meu. Quando olhava, via um rosto parecido com o meu, mas com olhos mais fundos, pele mais pálida e um sorrisinho torto. Como se aquela coisa lá dentro estivesse se adaptando, se acostumando a viver aqui. Diego estava piorando também. Agora andava pela casa em silêncio, como um boneco largado em cordas invisíveis. Falava com as paredes, sussurrava palavras que não existiam. Certa noite, ouvi ele rindo sozinho na sala. Quando me aproximei, ele encarava o espelho rachado que eu tinha escondido atrás da estante. Eles estão aqui, Luana. Eles me disseram que você também vai. Vou para onde, Diego? Perguntei. A voz saiu trêmula, mesmo com toda a minha raiva antiga. Ele sorriu, sem piscar. Pro mesmo lugar que eu fui. Mas você vai consciente. Aquilo me arrepiou inteira. O ritual tinha funcionado, mas não do jeito que eu esperava. Eu não estava mais lidando com culpa, dor ou ódio. Eu estava lidando com algo além. Algo que veio de um lugar onde o tempo não existe, onde as palavras não têm som, onde as almas não têm volta. E o mais assustador era, esse algo me conhecia. Comecei a perder o controle do meu próprio corpo. Coisas pequenas no início. Eu acordava em lugares diferentes da casa, com roupas trocadas, o chão riscado com símbolos. Uma vez, abri o armário da cozinha e vi um pássaro morto, envolto em barbantes vermelhos e penas queimadas. Não lembrava de nada, mas estava com sangue seco sob as unhas. Eu tentei contar para alguém. Liguei para minha prima Jéssica, uma das poucas pessoas da família que ainda acreditava que Zoraide realmente sabia mexer com o oculto. Quando atendi, ouvi só o chiado. E depois, uma voz que não era dela. Você chamou. Agora você não pode devolver. Desliguei na hora. O celular nunca mais funcionou direito depois disso. Voltei ao caderno. Revirei tudo de novo. Busquei alguma contrapalavra, algum feitiço de reversão, alguma maldita brecha. Mas era como se o caderno estivesse vivo. As páginas mudavam de lugar. O texto mudava. Algumas palavras sumiam, outras apareciam onde antes era só branco. Comecei a ouvir passos pela casa, mas não era Diego. Os passos eram diferentes, mais pesados, mais antigos. E toda vez que eu ficava sozinha, escutava uma respiração próxima, quente na nuca. Mas quando virava, nada. Um dia, enquanto lavava o rosto, vi o reflexo do meu eu do espelho sorrir com os olhos pretos, completamente pretos, pele cinzenta, dentes que não eram meus. Aquilo era eu, mas não era. Eu gritei, corri, chorei, mas não adiantava. Eu tinha invocado algo sem nome, e aquilo estava se alimentando de mim. Diego agora era um vácuo, um fantoche quebrado, mas eu era a oferenda verdadeira. O ritual foi apenas a chave, e eu, no ódio, virei o trinco. Uma noite acordei no meio da sala, as velas acesas, o espelho no chão, o círculo redesenhado em carvão, mas eu não lembrava de ter feito nada daquilo. Minhas mãos estavam cobertas de fuligem. Na minha língua, o gosto de ferro, e no espelho, vi não um reflexo, mas um rosto, feminino, antigo, os olhos vazios, a boca costurada, mas ela falava, sem som, dentro da minha mente, e eu entendi, mesmo sem ouvir. A alma dele foi o primeiro prato, você é o banquete. Eu não sei mais quantos dias se passaram. O tempo perdeu sentido.
Às vezes o dia clareia e escurece em segundos. Outras vezes parece que vivo a mesma hora repetida, como um disco arranhado. O relógio da cozinha parou às 3h33 e nunca mais voltou. Tudo aqui está podre. O cheiro de vela queimada nunca sai. O chão vive frio, como se tivesse água passando por baixo da casa. Mas não há água, só murmúrios, frases que escorrem pelas paredes como mofo. Você chamou, você alimentou, você pertence. Eu quase não como mais. Não sinto fome de comida, mas algo dentro de mim sente. Uma vontade inexplicável de abrir a boca e gritar até não existir mais. Como se meu corpo precisasse expelir algo que não é dele. Ou receber. Diego. Ele não fala há dias. Agora, fica parado no canto do quarto, olhando para o teto. A pele dele está esverdeada, com veias finas e pretas correndo pelos braços. De vez em quando ele se move, mas não como uma pessoa, como um bicho tentando lembrar como se caminha. Uma noite, me viu passando no corredor e sussurrou: "Ela quer nascer, Luana." Mas ela precisa de mais. Eu quis fugir, abrir a porta e correr para qualquer lugar. Mas quando tentei sair, a fechadura não existia mais. O trinco tinha sumido, como se a casa estivesse me segurando. Na verdade, não era mais minha casa, era dela. Comecei a encontrar símbolos por toda parte, riscados com carvão, com sangue, alguns na minha própria pele. Acordei com um desenho feito à faca no meu ombro, um círculo com uma linha em espiral que não termina. Doía, mas eu não sabia se era mais físico ou espiritual. Comecei a falar sozinha, ou melhor, a conversar, com algo que me respondia, não com palavras, com pensamentos, com presença, e quanto mais eu ouvia, mais eu aceitava. Não porque queria, mas porque resistir doía mais. O espelho do banheiro trincou de novo. Dessa vez, no reflexo, eu vi o que parecia ser minha avó Zoraide, sentada, me olhando, com o caderno aberto no colo. Mas ela estava morta há 20 anos. E no reflexo, ela piscou. "Você fez o que eu nunca tive coragem", ela disse. "Mas agora ela vai querer tudo. Ela, a entidade, aquela que habita o ritual, que vive entre o som da vela explodindo e o silêncio que fica depois. Ela me visita nos sonhos, me leva para o mesmo lugar todas as noites, uma casa de madeira em chamas, cercada de rostos que choram ao contrário. As lágrimas sobem e os sorrisos não têm dentes. Ela anda descalça, mas o chão queima por onde ela pisa e me diz: "Você tem o sangue, você tem a dor. Agora você só precisa aceitar o resto." Eu acordo chorando, com gosto de terra na boca e marcas de mãos no pescoço, como se algo me segurasse todas as noites, como se me ensinasse a morrer, de pouco em pouco. E ainda assim, parte de mim gosta, parte de mim sente um poder crescendo, como uma raiz negra que se espalha no peito. E eu me pergunto, será que estou me tornando ela? Ou será que ela sempre foi parte de mim? Ele me encarava do canto da sala, imóvel, olhos baixos, pele cinzenta como carne esquecida, mas tinha algo nos olhos dele. Não era mais o Diego que eu conheci, nem mesmo o Diego que me traiu. Aquela coisa que habitava seu corpo agora sabia de mim. Sabia o que eu fiz e parecia divertir-se com isso. Naquela noite ele falou pela primeira vez em semanas. A voz veio grossa como se rasgasse a garganta. "Você entregou a alma, mas não fechou a porta." Meus pés congelaram. A boca secou. O quarto pareceu escurecer, mesmo com a luz acesa. "O que você é agora, Luana?" Ele continuou com aquele sorriso morto. "Sacrifício ou sacerdotisa?" Aquilo me atingiu como um soco, porque eu também não sabia mais quem eu era. A casa inteira parecia viva, pulsando como um coração doente. A madeira rangia em intervalos regulares como uma respiração. E o ar, sempre mais denso, sempre mais sujo. Comecei a notar pequenas mortes, formigas, depois ratos, depois os passarinhos da janela que apareciam com o pescoço virado ao contrário. Tudo próximo da casa morria, como se ela estivesse se alimentando. E Diego? Ele começou a rir. Ria por horas,
sem motivo, às vezes só por estar de pé. Outras, enquanto enfiava as unhas no próprio braço, arrancando pedaços de pele como se tentasse abrir caminho para algo sair. Na manhã seguinte, encontrei o espelho do corredor quebrado por completo e a parede atrás dele riscada, não com tinta, não com carvão, mas com sangue. Estava escrito: "O corpo ainda é meu, mas a casa é dela." Foi aí que percebi. Ele queria se livrar também, mas já não conseguia. Naquela tarde, sentei sozinha no centro da sala, caderno no colo, o círculo desenhado com carvão, velas nos 4 cantos. Quis tentar outro ritual, quis entender. Fui procurar nas páginas sobre encerramento de vínculo, mas todas estavam rasgadas, como se alguém ou algo soubesse o que eu procurava. Foi quando ouvi, do meu lado, sem aviso, respiração, baixa, quente, próxima. Mas eu estava sozinha. E então ela falou, dentro de mim. O primeiro foi por vingança, o próximo será por devoção. De repente me vi sorrindo, não porque queria, mas porque ela queria. Senti uma onda quente subir pela espinha, os olhos pesaram, a garganta secou, e então vi tudo vermelho. Quando acordei, Diego estava amarrado na cadeira da sala, com símbolos desenhados em todo o corpo, alguns feitos com carvão, outros com faca. Eu não lembrava de ter feito nada daquilo, mas minhas mãos estavam manchadas de sangue seco. E o caderno estava aberto na minha frente, na mesma página do ritual de oferta. Só que agora havia uma nova anotação, escrita com letras finas e trêmulas. A alma infiel foi entregue. Agora, dê de si, de parte, de tudo. E abaixo disso, ofereça carne. A lâmina estava na minha mão, simples, velha, daquelas de cozinha, meio cega nas bordas, mas pesada, muito mais pesada do que deveria ser, como se carregasse a culpa junto. Diego continuava amarrado na cadeira. Não dizia uma palavra, mas os olhos dele não piscavam mais. Eu não sabia há quanto tempo estávamos assim. Horas, dias. A fome tinha desaparecido, o sono também. Agora só existia aquela sala, aquele corpo diante de mim e a voz dela. A alma foi a chave. O corpo é a porta. Abra. Minhas mãos tremiam, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava calmo, quase frio, como se uma outra Luana estivesse me guiando, me conduzindo, e essa outra não tinha mais medo. Dei o primeiro corte no braço dele, pequeno, raso. Ele não reagiu. O sangue escorreu lento, grosso, quase preto. Não parecia sangue humano. Não mais. E aí, algo aconteceu. As velas da sala, todas elas, se apagaram ao mesmo tempo. Mas eu continuei enxergando, porque a sala estava iluminada por dentro de mim, como se meus olhos brilhassem, como se a presença dela usasse meu corpo como tocha. Toquei o ferimento de Diego. O sangue dele queimava. Sim, queimava minha pele. E a entidade gemeu dentro da minha mente. Mais. Outro corte. E mais um. E mais um. Mas algo aconteceu no quarto corte. Diego falou: "Luana, você também foi escolhida." A voz dele era outra. Feminina. Grave. Ancestral. "Você não me prendeu aqui. Eu fiquei por ela." O corpo dele se arqueou na cadeira. Os olhos reviraram. E ele começou a rir e chorar ao mesmo tempo. "Ela está usando você, como usou a mim." Aquilo me congelou. A faca caiu no chão. O barulho soou como metal batendo em osso. "O que você quer dizer com isso?" Perguntei, recuando ofegante. E então ele gritou: "A Zoraide não te deixou o caderno, ela te amaldiçoou. Você é o próximo receptáculo." As palavras bateram no peito como facas. Minha tia-avó, Zoraide. Ela sempre foi a mulher sombria da família. Todos diziam que ela via coisas, falava com mortos. Mas ninguém sabia que ela havia feito um pacto. E agora, esse pacto era meu. Entendi naquele instante a verdade mais cruel de todas. O ritual não foi uma escolha, foi uma armadilha.
Não fui eu quem encontrou o caderno. Ele me encontrou, no momento certo, quando eu estava fraca, ferida, vingativa e eu mordi a isca. Entreguei Diego e abri o caminho para ela me possuir por completo. Agora, cada corte que eu fazia em Diego era também uma oferenda da minha própria humanidade. A entidade se alimentava do sangue dele, mas crescia dentro de mim. Mais uma oferenda e você será minha casa, sussurrou ela. Olhei para a faca caída no chão. Olhei para minhas mãos. Já não sentia o próprio calor. Meus dedos estavam duros, gelados. E o pior, eu não sentia arrependimento. Sentia vontade. Algo em mim queria continuar. Queria ver até onde isso ia, até onde eu ia. Era de madrugada quando ouvi o primeiro estalo vindo do teto. Achei que fosse o forro velho, mas o som se repetiu. E então veio o cheiro. Um fedor ácido de carne queimada misturada com terra molhada. Fui até o quarto onde deixei Diego amarrado, mas a porta estava aberta, a cadeira virada. E no chão marcas de garras arrastadas em direção ao teto. Chamei por ele. Mas o que respondeu, não foi ele. Você já está pronta, Luana? A voz veio de dentro da parede, do fundo da casa, ou de dentro de mim. Corri até o banheiro. Me olhei no espelho. Não era eu. Minha pele estava mais pálida, os olhos escurecidos ao redor. E havia algo se movendo por baixo da minha pele, bem na lateral do pescoço, como um verme lento, pulsando com a minha respiração. Engasguei. Tentei gritar, mas minha boca se abriu sozinha. E uma outra voz saiu. Zoraide falhou, mas você nasceu para isso. Fui ao porão. Não lembrava de ter descido ali desde que a casa era da minha avó. Mas meus pés foram sozinhos, como se soubessem o caminho. Lá embaixo, no escuro, ele estava. Diego, ou o que restava dele, preso na parede por ganchos que eu não lembrava de ter colocado, com os olhos costurados e o peito aberto, como um altar. No centro do tórax, em vez de coração, um espelho. E do espelho algo pulsava. Como se do outro lado dele houvesse um olho gigantesco, tentando olhar para este mundo. Eu tremia. Queria correr. Mas o corpo não respondia. A entidade falava comigo agora sem precisar de palavras. Era como se meus pensamentos fossem dela. Como se ela já vivesse dentro da minha cabeça. O espelho no peito de Diego começou a vibrar. E eu vi a casa da minha infância de ponta cabeça. Minha mãe, nua e de costas, rezando para uma parede de carne. E minha avó de mãos dadas com Zoraide, ambas sem rosto. E então, ela surgiu. Do espelho, ou do sangue, ou do fundo do tempo. A entidade, aquela que todos chamam de a rasga-véus, sem olhos, com dentes demais, e mãos que arrastavam correntes feitas de línguas humanas. Ela não falou, apenas abriu os braços. E eu senti que era um convite. Atrás dela, vi outras pessoas, todas de branco, com bocas costuradas, e todas tinham marcas iguais à que apareceu no meu ombro. Era um culto, ou um reflexo de mim mesma. De todas as versões de Luana que já tinham feito esse pacto antes. Outras vidas, outras traições, o mesmo ritual. Diego se mexeu, mesmo preso, mesmo vazio. Ele levantou a cabeça e disse: ela está quase em você. Falta só mais uma entrega. Mais um nome, mais um sangue. Olhei para minha mão. A faca ainda estava lá. Então percebi o que ela queria. Ela queria meu sangue. Não o de Diego. O meu. A oferta final. Era eu. A lâmina ainda estava na minha mão. Suja, quente, pulsando como se tivesse vida própria. Aquela voz, ou seja lá o que fosse, ainda dançava dentro da minha cabeça. Não gritava mais. Agora sussurrava com uma paciência que me dava mais medo que qualquer grito. Você já sabe o que tem que fazer. O sangue dele foi só o começo. Agora venha. Diego ainda estava ali, corpo aberto, costurado ao porão, mas vivo, ou meio vivo. O espelho em seu peito agora refletia a mim, só a mim. E no reflexo, eu não era mais Luana. Meus olhos eram 2 pontos negros, afundados. O sorriso largo demais. E por baixo da pele, dava para ver sombras se movendo,
como se algo dentro de mim tentasse sair. Me afastei do espelho. Trôpega, suando frio, a respiração falhando. Isso não tá certo. Eu não queria isso. E a voz respondeu com um tom doce, quase maternal. Mas você chamou. Você abriu. Você ofereceu. Minhas mãos começaram a tremer. A faca caiu no chão. E eu, ajoelhada, chorei. Pela primeira vez desde o ritual. Chorei porque algo em mim ainda era humano. Mas esse algo estava ficando pequeno. Levantei com dificuldade. Fui até o espelho do banheiro, o único que ainda não tinha rachado. Quando me olhei de novo, vi ela. Não no reflexo, atrás de mim. Dentro do quarto, alta, fina, com véus negros cobrindo o rosto, mas deixando à mostra a boca costurada com fios de cabelo humano. Me virei rápido. Nada. Voltei a olhar no espelho. Lá estava ela, mais próxima. Não gritei. Não podia. Meu corpo estava paralisado. A sensação era de que, se eu fizesse qualquer movimento brusco, ela atravessaria o vidro e entraria de vez. Mas então ela falou. Não com som, com pensamento. A traição foi a isca, o ódio, o sangue que me chamou. Agora, você é minha herdeira. Comecei a entender. Zoraide, minha tia-avó. A mulher que todos diziam ter morrido sozinha, enlouquecida, não morreu. Ela foi tomada, como eu, mas diferente de mim. Ela tentou resistir. Vai flashes, como sonhos acelerados, de Zoraide nos anos 60, fazendo o mesmo ritual, com um homem amarrado numa cadeira. Mas ela falhou, não terminou a oferenda, e foi deixada entre mundos, meio viva, meio morta, preservada como um receptáculo vazio. A entidade me escolheu para continuar, para terminar o que Zoraide começou. Voltei ao porão. Diego agora respirava com dificuldade. Olhou para mim e disse: se você me matar, ela entra. Se me deixar viver, ela toma você. Não era uma escolha. Era um destino envenenado. E então o espelho dentro do peito dele começou a rachar. Uma voz feminina, igual à minha, começou a sair dele. Luana, me deixa nascer. Nesse instante, ouvi batidas na porta da frente. Rápidas, desesperadas. Olhei pela janela, era minha mãe, sozinha, de camisola, chorando. Filha, me deixa entrar. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela sabia. Corri até a porta, mas hesitei. Porque atrás de mim, do fundo da casa, a voz da entidade veio cortante. Se você abrir, é ela quem morre. Se não abrir, é você. E eu entendi. O ritual precisava terminar. Com sangue de família. Ou eu deixava minha mãe entrar, ou eu me entregava de vez. Pela primeira vez em toda a história. Eu hesitei por amor. Mas a entidade odeia amor. E então ela rasgou o véu. As paredes da casa se moveram como carne viva. Luzes estouraram. O chão tremeu. E do porão Diego gritou como um animal sendo devorado vivo. O espelho dele se quebrou por completo. E por trás da porta, minha mãe parou de bater. Silêncio, longo, sufocante. Eu sabia. A escolha foi feita por mim. A entidade não esperaria mais. Ela estava dentro e queria nascer pela minha carne. O silêncio depois da última batida da minha mãe foi o pior som que já ouvi. Era um silêncio vivo, um aviso. Abri a porta num impulso. Ela não estava mais lá. Mas havia algo. No lugar onde ela estivera ajoelhada, chorando, agora só restava uma marca preta no chão. Como se o próprio chão tivesse queimado a alma dela. E atrás de mim, a casa estremeceu. Não em ruído, mas em textura. O chão de madeira agora rangia como ossos. As paredes respiravam. Juro por tudo, respiravam. A pintura estufava, inflava, murchava como pele humana. Fui andando devagar, sentindo os móveis me observando. Os quadros da parede agora mostravam imagens que nunca estiveram ali. Minha infância. Minha avó banhando um cordeiro com sangue. Zoraide desenhando o símbolo do ritual com sangue menstrual. Minha mãe com uma faca no ventre. E eu, recém-nascida, olhando diretamente para a entidade. Foi então que entendi. Eu fui criada para isso.
desde antes de nascer, desde antes de existir. As mulheres da minha família vinham preparando o terreno há gerações. E agora eu era o corpo pronto. Fui até o porão. Diego, ou o que restava dele, ainda estava de pé, mas agora sua carne era parte da parede. Tentáculos de veias e nervos o mantinham em pé, e do espelho partido em seu peito brotavam olhos. Sim, olhos, pequenos, infantis, humanos. E todos me olhavam. Você demorou? Ele disse com a voz deformada. Ela quer sair. Você é o útero. Senti náusea. Quase caí. Mas a casa não deixou. As tábuas se curvaram e me empurraram para frente. As velas se reacenderam, e o símbolo do ritual, aquele círculo com garras e olhos, sangrou no chão. Foi então que vi a mim mesma, não no espelho, mas ali diante de mim, uma outra Luana, vestida com o mesmo pijama da noite do ritual, mas os olhos negros como carvão. Você resistiu até aqui, mas já não está mais inteira, ela disse. Cada vez que sonhou com ela, um pedaço seu foi arrancado. Eu neguei, balancei a cabeça. Não, eu sou eu. Eu só queria me vingar dele. Ela sorriu, triste. E conseguiu. Mas o preço da vingança é o aluguel da alma. Você a invocou, Luana. Ela veio. E agora ela cobra. As paredes começaram a sangrar. Literalmente. O teto escorria líquido vermelho grosso que pingava como se o tempo estivesse apodrecendo ao meu redor. E então o sussurro virou grito. Entrega ou tomo. Eu gritei de volta. Leva tudo, mas me deixa em paz. E nesse instante tudo congelou. O tempo, o som, até a dor. E a entidade apareceu. Diante de mim, sem véus, sem disfarces, um corpo feito de todos os corpos que ela já tomou. Braços demais, bocas demais, olhos demais. E todos gritavam. E no centro do seu peito, eu. Minha imagem, nua, frágil, amarrada num altar de espinhos. A entidade falou: você não me invocou por vingança. Você me invocou porque queria poder, porque gostou do gosto da dor alheia. E agora, eu sou sua. Mas você também é minha. A casa desabou. Não fisicamente, espiritualmente. A realidade ao redor se fragmentou. Vi ruas virando rios de carne. Vi o céu virar uma membrana com ossos flutuando. Vi o fim do mundo, ou talvez o início do outro. A partir daquele momento eu soube. Não havia mais casa, não havia mais mundo, só havia o ritual. E eu era parte dele. Depois que a casa se desfez ao meu redor, não havia mais chão, nem teto, nem tempo. Eu flutuava. Não sei por quanto tempo. Horas, dias, ou apenas um instante repetido eternamente. Mas eu sabia, eu não estava morta, e isso era o pior. A entidade havia tomado o mundo à minha volta, mas havia um lugar onde ela ainda não reinava por completo. Um canto obscuro e esquecido da minha mente. Os sonhos, e era para lá que eu iria, ou cairia. Não sei bem se fui, ou se me puxaram. Adormeci em pé, com os olhos abertos, ou talvez nunca estivesse acordada. Mas a queda foi real. Caí por dentro de mim. E lá, encontrei a porta. Ela flutuava no meio de um céu de ossos, girando lentamente. Tinha o símbolo do ritual entalhado, mas ao contrário, como um selo invertido. Atrás dela, eu sabia, estava o que restava da minha alma. Entrei e fui recebida por minha avó, sentada numa cadeira de balanço rodeada por velas que choravam sangue. Demorou para vir, menina, ela disse, fumando um cigarro de palha que não queimava. Acordada, você luta, mas dormindo, você sempre soube. Me aproximei, a voz tremendo. A senhora sabia o que eu ia fazer? Ela assentiu. Foi para isso que deixei o caderno. Você foi feita para isso, gerada com o nome da entidade já gravado no osso. Mas por quê? Eu gritei. Já por que fazer isso comigo? Ela tragou fundo. Olhou nos meus olhos. Porque um dia a dor é tanta que ou a gente enlouquece ou faz um pacto. E o nosso sangue sempre escolheu o pacto. Eu queria fugir dali, mas a porta atrás de mim havia desaparecido.
e a frente se abriu sozinha. O cenário mudou. Agora, eu estava na sala da casa onde cresci, mas tudo era de carne. O sofá era uma língua gigante. A TV mostrava imagens da minha vida, mas ao contrário. Vi meu nascimento de trás para frente. Vi minha primeira menstruação se transformando em sangue de sacrifício. Vi o dia que conheci Diego e a entidade sorrindo atrás dele. Ela sempre esteve ali, semeando, esperando. Ouvi minha voz, ainda criança, falando sozinha num canto escuro do quarto. Mas agora entendi. Eu não estava sozinha. Nunca estive. A entidade sussurrava em mim desde a infância, desde antes da fala, desde o ventre. Comecei a correr. A paisagem se deformava. Meu corpo ardia. Meus pés afundavam em sangue. E então encontrei ela. Eu, a verdadeira Luana, preservada dentro de uma bolha feita de vidro e ossos. Jovem, com os olhos vivos, antes do ritual, antes da dor. Ela me olhou com medo. Você veio me matar? Perguntou, encostada no fundo da bolha. Não, respondi chorando. Eu vim te tirar daqui. Mas eu não posso sair, ela disse, apontando para o próprio peito. Ela plantou raízes aqui dentro. E vi. Ramos negros cresciam do coração dela, se espalhando como veias de fumaça. A entidade já estava dentro dela, dentro de mim. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o chão tremeu. A bolha rachou. Do teto, ou do céu, ou do próprio sonho, ela caiu. A rasga-véus, mais monstruosa do que antes, agora feita de vozes, de promessas quebradas, de pactos não cumpridos. Ela olhou para mim e sorriu. Você tentou me enganar. Entrou no sono achando que me escaparia. Mas aqui dentro, eu sou tudo. Se você achou que existia uma verdadeira Luana, mas eu já comi essa parte. E agora só resta o invólucro. Ela abriu os braços e eu senti. Ela não queria me matar. Ela queria nascer através de mim, me possuir por completo. O sonho virou um redemoinho de carne, ossos, risos e gritos. E quando acordei, estava grávida. Acordei com o corpo molhado, não de suor, de sangue. Minha barriga, que antes era lisa, estava inchada, tensa, como se meses tivessem passado em horas. Toquei o ventre com as mãos trêmulas. Estava quente, latejava, como se algo estivesse acordando ali dentro. Levantei devagar. Meus pés afundavam no tapete, que parecia mais carne do que tecido. A casa estava viva de novo, mas agora era como se ela crescesse junto comigo. Fui até o espelho do banheiro e não vi meu reflexo. Vi ela, a entidade, de pé atrás de mim, mas não como no sonho. Desta vez, mais humana, mais maternal. Vestia um véu negro que cobria parte do rosto, mas deixava ver os olhos. Meus olhos. Ela sorriu. Agora somos uma só, Luana. O ciclo se completa com você. Você não está grávida de carne, está grávida de vontade, da minha essência. Gerará o que o mundo teme, a semente do outro lado. O mundo tentou me selar, sua tia-avó tentou conter, mas você me abriu. Caí de joelhos, vomitando um líquido escuro. No meio do vômito, formigas e moscas e dentes minúsculos. Estava apodrecendo por dentro e ao mesmo tempo gestando algo. Diego apareceu na porta, ou o que restou dele. Seu rosto ainda tinha a forma de antes, mas os olhos eram buracos. Dentro deles só via o vazio do ritual. Ele não falava, apenas observava. Começou a se aproximar. Deitou-se diante de mim como um cão fiel e colocou a mão sobre minha barriga. Sorriu. Ela vai nascer perfeita, disse, numa voz que era dele, mas não era. Gritei, empurrei, mas o toque dele me queimava, como se minha pele estivesse se fundindo com ele. Levantei e corri. Fui até o quintal. O céu estava vermelho. Não por conta do sol, não havia sol. O céu tinha veias, pulsava. E no centro, um olho, gigante, observando, aguardando. Ouvi risos, infantis.
como se crianças invisíveis corressem ao meu redor, e de repente, Zoraide, minha tia-avó, sentada num toco de árvore, com o rosto podre e os olhos costurados. Ela murmurava um cântico antigo, em iorubá, em latim, em algo que nem sei se era língua. Cheguei perto. Ela virou a cabeça em minha direção, mesmo cega. Você abriu o ventre do mundo, menina, ela disse. Não dá mais para fechar. Mas ainda pode escolher o parto. Parto ou sacrifício. Ou ela nasce, ou ela morre com você. Fiquei em silêncio, as mãos sobre o ventre. Aquilo dentro de mim se movia. Tinha forma, tinha força, tinha fome, e eu sabia, se deixasse nascer, o mundo mudaria. Talvez o fim começasse por ali, mas se tentasse impedir, talvez fosse rasgada por dentro. Ela falou de novo: "O que você quer, Luana?" E eu não sabia, mas sabia que o tempo estava acabando. Meu corpo tremia, minhas veias estavam escuras, minhas unhas caíam, e o nome dela ecoava dentro da minha mente. Rasga-véus, senhora do entre, filha da dor, mãe da fenda. Ela queria nascer, e eu era o portal. Então olhei para Zoraide e perguntei: "Se eu aceitar, o que acontece comigo?" Ela respondeu sem hesitar: "Você deixa de ser humana, você vira um canal, você vira ponte entre mundos." E então sorriu pela primeira vez. "Mas se matar ela antes, ela leva você inteira." E é isso. Ou viro algo novo, ou deixo de existir. O terreiro ficava no interior, escondido atrás da mata fechada, entre árvores que já não existem nos mapas. Zoraide me disse uma vez: "Quando o mal nasce dentro de casa, só o ventre da floresta pode engolir." Foi lá que selamos a última vez. Foi lá que enterramos o livro, e foi lá que ela esperou até você chamar. Peguei o carro de Diego. Ele nem tentou impedir. Ficou parado no portão de olhos fechados, sussurrando palavras que não entendi. Ou talvez estivesse rezando. Mas não por mim. O mundo estava errado. A cidade parecia derreter ao meu redor. As ruas tinham buracos que respiravam. Pessoas caminhavam de cabeça baixa, os olhos costurados com linha preta. Ninguém falava. Ninguém via. Era como se o ritual tivesse contaminado tudo. Passei em frente à igreja. Estava fechada com correntes. Na cruz, um corvo empalado. Na escola, os portões estavam abertos, mas as crianças andavam de quatro, nuas, cantando uma música sem melodia. Uma delas me viu e acenou, com 3 mãos. Chorei no volante. Não havia mais volta. E mesmo assim, continuei. A estrada de terra parecia respirar. As árvores se inclinavam quando eu passava, como se me reconhecessem. E aos poucos o carro morreu. Não o motor. Ele apodreceu. Os pneus murcharam. A lataria ficou coberta de mofo e sangue. Quando saí, ele já era uma carcaça, um túmulo metálico. Segui a pé. A barriga pesava, pulsava. Algo se mexia lá dentro, algo que arranhava. Cada passo era uma escolha. Cada árvore me observava. Os galhos pendiam como braços e alguns me tocaram, suaves, como quem acaricia. Uma condenada. E enfim, cheguei. O terreiro, coberto por folhas secas e raízes expostas, mas intacto. O símbolo no chão ainda sangrava. As pedras estavam molhadas com o sangue de Zoraide, de suas mães e das mães antes delas. Ela já me esperava. Zoraide, de pé no centro do círculo, cega, com o rosto cheio de rachaduras, mas firme. "Você veio", ela disse. "Agora não há mais escolhas, só sacrifício. Se aceitar, ela nasce e o mundo muda. Se negar, você morre, mas leva ela junto." Me ajoelhei. Senti contrações, mas não eram de parto. Eram espasmos. De ruptura do real. Zoraide colocou a mão sobre minha barriga. Chorou. Ela é forte, mais do que todas as outras. Ela veio para reinar. Respirei fundo. E vi a fogueira acesa. Vi os olhos dos ancestrais me observando. Eles estavam todos ali. As mulheres da linhagem, minhas avós, minhas tias, minhas versões futuras. E uma voz falou dentro da minha mente.
Aceite e viva como ponte. Negue e morra como seladora. Se arrastou, mas se hesitar, o mundo quebra. Escolha agora, Luana, ou ela nascerá pelos seus olhos. Meu corpo estremeceu, senti o líquido escorrer pelas pernas, mas não era água, era fumaça, escura, quente, cheirava a ferro e ossos. A entidade rasgava meu ventre de dentro. Zoraide me entregou a adaga ancestral, negra, com runas de ossos entalhadas. Se for para matar, é agora, mas saiba, sua alma irá com ela. Você será esquecida, apagada do tempo, nunca existiu, nunca traiu, nunca vingou, nunca amou. Olhei para a faca, olhei para o céu, que já estava abrindo. As nuvens se rasgavam como pele. Do alto, braços tentavam descer. Bocas cantavam em línguas que rasgavam o ouvido. E eu me levantei, com a adaga na mão, com a entidade pulsando dentro de mim, e gritei: eu escolho! A adaga queimava na minha mão. Ela tremia, como se o próprio metal chorasse. Dentro de mim, a entidade se debatia. Eu escolho! Minha voz falhou, mas só por um instante. Olhei para Zoraide. Ela já sabia. Os olhos costurados não escondiam o cansaço, nem o alívio. Diz logo, menina, ela sussurrou. O tempo se partiu. O céu estava sangrando, a terra tremia, e em volta do terreiro, as almas das mulheres da linhagem flutuavam, observando. Algumas seguravam velas, outras seguravam ossos. E eu disse: eu escolho morrer, mas ela vai comigo. Zoraide sorriu, não de alegria, mas de respeito. Então, se deite no centro, a faca no ventre, olhos abertos, coração firme. Vai doer, mas só por uma eternidade. Me deitei. O chão estava frio. Respirava. Senti como se a terra me abraçasse, como se aceitasse meu corpo como semente. Olhei para o céu uma última vez. Vi o olho, gigante, aberto, enfurecido. A entidade dentro de mim gritou, mas sem voz, apenas vibração. Peguei a faca. Zoraide começou o cântico, o mesmo da página manchada de sangue no caderno, o mesmo que trouxe ela, agora para levá-la. O que foi dado volta, o que foi roubado se despedaça, o que sangra sela, e o que deseja morre faminto. A entidade rasgava minhas entranhas, tentava sair, pela boca, pelos olhos, pelo umbigo, mas eu resisti. Cravei a adaga no centro do meu ventre. Um grito saiu, não o meu, o dela. A entidade. Ela saiu com o sangue, como fumaça líquida. Gritava, implorava, oferecia. Te dou poder, te dou tempo, te dou Diego de volta, te dou o mundo. Mas era tarde. Zoraide gritou o último verso. Selada está, no sangue de quem chamou, na carne de quem negou, no silêncio de quem morreu. Tudo explodiu. Luz, sombra, som, silêncio. Depois, nada. Acordei num campo, vazio, sem cor, sem tempo. Estava de pé, mas não sentia o corpo. Vi Diego, mas ele estava pequeno, como um eco do que foi. E então, ouvi a voz dela. Mas não ameaçadora, grata. Você escolheu morrer por isso. E por isso, existe onde ninguém mais existe. Você selou, pagou, e por isso, Luana, será a última lembrança do que um dia foi humano. Eu morri, mas não fui esquecida. Fui mantida viva na dobra entre mundos, como selo, como aviso, como oferenda eterna. O terreiro foi engolido pela mata. Zoraide morreu naquela noite. O livro sumiu. Diego foi encontrado vagando, sem memória, falando línguas extintas. Ninguém fala meu nome. Ninguém lembra de mim. Mas às vezes, quando o céu treme, quando o ar fica denso, quando você sonha com olhos gigantes, sou eu, selando de novo. Lembrando você que amar e odiar são pactos, e toda alma entregue cobra a sua parte. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.